Olá, vamos para o capítulo 19. Isso mesmo, seja bem-vindo para a nossa leitura bíblica e aprofundamento. Está sendo muito bom percorrer toda a Bíblia junto com você, junto com a sua família, junto com os seus grupos. E a gente está indo conhecendo, aprofundando na Bíblia, mas lendo e fazendo com que o nosso coração possa acolher também a palavra de Deus, tá bom? Olha, vamos, como a gente faz todos os dias, pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Já falei, né? A gente precisa de duas coisas só para ler a Bíblia. A Bíblia e que o Espírito Santo nos ilumine. Sozinho, a gente não consegue. Sozinho não consegue. Por isso o Espírito ilumina. Porque a gente não pode e não sabe nem rezar sozinho. A gente precisa que o Espírito reze em nós, né? Então que o Espírito Santo nos ilumine, tá bom? Vamos para o capítulo 19. Quero alertar vocês que o capítulo 19 é um capítulo bastante polêmico, porque a gente tem que conversar sérias coisas sobre esse capítulo. Tem umas coisas aqui que a gente precisa falar muito, né? E para que a gente possa entender mesmo. Então, como é que nós estamos com a nossa história? Lembra aí que Abraão recebeu os três anjos, lembra da Trindade? E aí os anjos falam, ó, agora nós temos que ir para Sodoma, porque lá o pessoal é muito pecador, vamos para Sodoma. Abraão acompanha eles até certo momento e segue para Sodoma, dois anjos. Depois Abraão volta. Tem aquela história que a gente já leu, Abraão falando sobre intercedendo, pedindo. Mas vamos lá. Então, o capítulo 19 começa no momento em que chega em Sodoma, os dois anjos que chegam em Sodoma. Lembra que era 3 lá, só foram 2 aqui, tá bom? Então vamos lá. Pela tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhe eles, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo e passai nela a noite, lavarei os pés e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que concordaram e entraram na sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram Ló. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa? Conduze-os a nós para que o conheçamos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes, suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vou-las trarei e fazei delas o que quiserdes. Mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Eles responderam, retira-te daí. E acrescentaram, eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós e se arvora em juiz? Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os dois viajantes, né, estenderam a mão e tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta. Feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Os 2 homens disseram a Ló, tens ainda aqui alguns dos teus genros, ou filhos, ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar,
porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante de Deus, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Ló, pois, para falar a seus genros, que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas os seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos instavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe, salva-te se queres conservar a tua vida, não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Ló disse-lhes, não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós e usaste comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não posso me salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto, onde posso me abrigar. É uma cidade pequena, eu poderei refugiar-me nela. Permiti que eu faça. Ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse-lhe, concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso, puseram-se àquela cidade o nome de Segor, ou então Soar, depende da sua Bíblia aí, Soar, Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló chegou em Segor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo vinda do Senhor do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo, uma fumaça espessa, como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Ló do flagelo em que destruiu a cidade onde ele habitava. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor, e habitava numa caverna com as 2 filhas. A mais velha disse à mais nova, nosso pai está velho e não há homem algum na região com que nos possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova, dormi ontem com meu pai, façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite e dormirás com ele para nos assegurarmos uma posteridade. Também, naquela noite, embriagaram seu pai e a mais nova dormiu com ele sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moab. Este é o pai dos moabitas, que vive ainda hoje. A mais nova teve também um filho, no qual chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas, que vivem
ainda hoje. Vamos lá? Complicadinho esse capítulo, hein? Fala a verdade. Aqui, ó, vamos lá, tem muita coisa aqui para a gente entender aqui, ó. Então, só retomando aí, você percebeu? Olha que interessante. Lembra? Vamos retomar a história. Os anjos, 2 lá, foi para Sodoma, aquele lugar cheio de pecado, aquela coisa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre pecado de Sodoma. Cheio de pecado, aquela coisa. Chega lá, tá o Ló recebe eles, uma maravilha, recebe em casa e tal. Fala, não fica aqui não fica na praça, que esse povo aqui é tudo maluco, não fica na praça, Então tá bom, a gente fica na sua casa, ficou na casa. Ele estava lá na casa, aí chega o pessoal de Sodoma lá, querendo tirar satisfação com aqueles estrangeiros que chegavam, e ele vai e briga e põe para dentro, põe para fora, eles puxam o Ló para dentro, aquela coisa, até que eles vão embora, Ló protege, aí os 2 anjos falam assim, vamos destruir essa cidade, esse povo é muito pecador, esse povo é coisa e tal, né, aquela coisa, e fala, ó, pega a sua família, pega suas filhas, pega seus genros, pega a sua mulher, vão embora daqui que a gente vai destruir, e aí o Ló fala, o Ló acredita, as suas filhas acreditam, mas a mulher de Ló, meu Deus, a mulher do Ló, ela achou que o Ló estava brincando, achou que o Ló estava brincando com isso, não acreditou muito nessa história, mas foi os genros, esses genros talvez fosse que eles fossem casar com as filhas, não acreditou também, o Ló foge a mulher, foge as 2 filhas, até aquela história, a mulher olha para trás, falou para não olhar para trás, a mulher olhou para trás, ficou a estátua de sal, aí eles vão para a montanha, fica lá na montanha, até que na montanha eles se refugiam numa pequena cidade, e depois dessa pequena cidade não tem mais ninguém, e acaba acontecendo esse encontro das 2 filhas com Ló, que na verdade é um incesto. Mas vamos entender então tudo direitinho. Que confusão, hein? Fala a verdade, que confusão. Vamos lá. A Bíblia é muito bonita e o povo de Deus vai se formando e a gente vai entendendo várias coisas que se formam. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Olha que interessante quando o versículo 1 começa. Pela tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi ao encontro, prostrou-se com o rosto em terra. Meus senhores, disse, vinde, peço, venha para minha casa. E aí Ló faz a mesma coisa que Abraão fez. Levou para casa, serviu, acolheu. Isso chama hospitalidade. Presta atenção, vai marcando, hospitalidade. Eu já disse que a hospitalidade, você lembra, é um dos pilares das sociedades antigas. Não ter hospitalidade é o maior pecado que um povo pode cometer. Ter hospitalidade é abrigar anjos na sua casa. Ló faz a mesma coisa que seu tio fez. Abraão recebeu, mandou matar um novilho, mandou cozer pão. Ló fez a mesma coisa. Ló fez o quê? Ló, traz para minha casa, lava os seus pés, manda matar um novilho, faça o pão para ele e tal. Ou seja, usou de hospitalidade. A hospitalidade é o maior bem que alguém pode oferecer ao outro. A não hospitalidade, pecado grave. E aí nós começamos a entender uma coisa. Nós vemos a hospitalidade de Abraão e a hospitalidade de Ló. Em contrapartida, a gente vê a hostilidade do pessoal de Sodoma. Está entendendo? O grande pecado de Sodoma é a maneira, a conduta, o jeito de receber o estrangeiro na sua casa. Agora nós precisamos conversar sobre um assunto que os estudos exegéticos, judaicos, rabínicos nos apresentam. Mas vamos até o versículo 5. E chamaram Ló. Quem chamaram Ló? Lembra? Os homens da cidade chamaram Ló. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa?
conduze-nos a nós para que o conheçamos. E aí começa com, olha, não vou chamar, traz ele para fora e Ló chega a falar, gente, eu não vou chamar eles aqui, eu tenho minhas filhas, faço com minhas filhas o que vocês quiserem. Aí vamos entender. Sempre se usou este capítulo, e principalmente esse versículo 5, para dizer que os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com aqueles dois homens que chegaram lá. Daí veio o termo sodomia. Sodomia, que é um termo até pejorativo para referir-se à conduta homossexual. Durante muito tempo, usou-se esse versículo para demonizar a conduta homossexual e para marginalizar os homossexuais, colocando como o grande pecado de Sodoma a homossexualidade. Mas os estudos rabínicos e principalmente a Mishnah, que é uma interpretação dos estudos dos textos bíblicos, nos dão conta de que o grande pecado, de Sodoma era justamente a hostilidade com que esse povo tratava os estrangeiros. Não era somente esses dois, mas quando se chegava algum estrangeiro naquela terra, eles eram tratados com hostilidade, com preconceito e mais. Escritos rabínicos nos falam e nos relatam que o pecado do povo de Sodoma era crueldade e principalmente, olha que coisa, principalmente a falta de hospitalidade. Há também na Mishnah, olha que coisa interessante, na Mishnah, que é a interpretação dos textos, a Mishnah é uma interpretação dos rabinos sobre os textos da Torá. A Mishnah diz que era visto em Sodoma ganância, falta de compaixão e um apego à propriedade muito grande. Então, uma coisa interessante que os exegetas estudam é que eles tratavam os estrangeiros de uma forma sádica e nós poderíamos até chamar isso hoje de xenofobia. Não gostava dos estrangeiros. Então, o que acontece? Gente, vamos ser também, você acha que de repente, chega duas pessoas na casa, aí vem um monte de gente lá, fala, nós queremos fazer sexo com esses anjos que chegaram. Espera aí. Os estudos mostram aqui o seguinte, eles chegaram e falaram, o que eles estão fazendo aí? O que esse povo veio fazer aqui? O que esses estrangeiros estão fazendo aqui? E a maneira com que você recebe, vamos mandar eles embora, não que eles não fiquem aqui, vamos tratar ele de pior do que tratamos você e tal. Há um momento aqui que eles são ríspidos com esses dois anjos que chegam. Então, durante muito tempo, há estudos, há exegetas que dizem, não, esse o grande pecado desses homens de Sodoma era querer usar sexualmente aqueles dois anjos lá. Mas há controvérsias porque se estuda e se vê que é muito mais profundo o pecado. O pecado aqui não é simplesmente querer ter sexo com aqueles dois homens, é muito mais profundo. É você tratar mal o estrangeiro, é você não receber o hóspede na sua casa, é você usar de ganância para aquele que vem, é você ter crueldade para com as pessoas que chegam ali na sua terra, é você ter um apego tão grande às coisas que você não quer dividir. Ou seja, isso não é falado sem fundamento. Se você quiser, depois dá uma chegadinha em Isaías, capítulo 1, versículo 11, que lá relata de novo sobre os pecados de Sodoma. Isaías, capítulo 1, versículo 11, isso mesmo. Lá fala sobre os pecados de Sodoma. E aí, estes pecados são muito mais graves. E volto a dizer,
durante muito tempo se usou a palavra sodomia para menosprezar, para enxovalhar, para mostrar que os homossexuais eram culpados da destruição de Sodoma, e foi usado mesmo socialmente, politicamente, para marginalizar os homossexuais. Então, cuidado para a gente não instrumentalizar a Bíblia, cuidado para a gente não usar a Bíblia para marginalizar as pessoas, para não destruir as pessoas. Pode pegar o texto, pode ler e vai perceber. Depois você pode aprofundar até em outros estudos, mas você vai perceber que sempre o estudo da Torá, pela Mishnah, pelos rabinos e por exegetas sérios, veio aí o pecado de Sodoma como uma maneira de crueldade, de sadismo em relação aos estrangeiros e o grande pecado que pode haver na Bíblia, a falta de hospitalidade. Por isso, há essa contraposição. A Bíblia fala da hospitalidade de Abraão, fala da hospitalidade de Ló e logo em seguida fala da hostilidade desses homens de Sodoma em relação aos que chegam ali. Vamos continuar aqui então, vamos lá, olha que interessante. Chegamos aqui então, mas aí depois tem toda essa briga, como eu disse, eles fazem isso, os anjos, os dois homens ali sentem-se muito mal porque foram tratados mal por aquelas pessoas, e aí eles dizem, vamos destruir por causa dessa cidade, não trata bem os estrangeiros, não trata bem quem chega, não trata nada disso, essa cidade vai ser destruída. E olha o que acontece, e quando aí vai ser destruída, e ele já vai falando, ao amanhecer os anjos estavam com Ló dizendo, levanta, toma sua mulher, as tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereça também no castigo. Como se ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão ele, sua mulher, suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los e a levar a todos. E ele sai da cidade, e Ló vai saindo, e o que acontece? Há uma indicação aqui, não olhe para trás. Aqui, versículo 17. Não olhe para trás. Não olhe para trás e não se detenha em parte alguma da planície. Não olhar para trás significa o seguinte, olha, eu estou oferecendo uma nova vida para você. Não é a vida daquela vida de pecado de um povo sádico, de um povo ganancioso, de um povo que não recebe. Não é essa vida. Ló, não é essa cidade que as pessoas são más, essa cidade que as pessoas não gostam dos estrangeiros, essa cidade que as pessoas vivem tanta coisa ruim. Não olhe para trás, não olhe para esse passado, olhe para frente. Eu estou dando a oportunidade, eu vou destruir todo esse passado ruim eu vou destruir. Agora olha para frente. Sabe que Deus fala sempre assim para a gente, né? Essas coisas ruins que aconteceram, as coisas ruins que você tiver, para de olhar para trás, olha para frente. Olha para frente que eu vou te dar mais coisas bonitas aí. Aí o seguinte, aqui acontece uma coisa interessante, ele no versículo 21 ele fala, concede-me ainda uma graça, onde está o conceito? Aqui, 20. Eis uma cidade, Ló faz uma proposta, olha, eu quero morar numa cidade pequenininha, me concede essa graça de morar nessa cidade? Ele falou, eis uma cidade bem perto onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena, eu poderia refugiar-me nela. Permitir que eu faça, ela é pequena, terei a vida salva. Aí o anjo disse, tá bom, eu te dou essa graça, vai lá morar nessa cidade, não destruirei a cidade em que você vai morar. E aí, aqui, apressa-te, refugia-te lá nessa cidade. Nada posso fazer antes que lá tenha chegado. Por isso, olha que interessante aqui, por isso puseram aquela cidade o nome de Segor. Sabe o que significa Segor? Pequeno, significante. Segor significa isso. Como eu disse, às vezes na sua Bíblia pode estar Zoar, porque em hebraico é Zoar. Em hebraico é Zoar ou Soar. Então, significa, Segor aqui na Bíblia, né? Significa pequeno, insignificante. Então, na verdade, Ló pediu, eu quero morar naquela cidadezinha ali, não destrói ela não, vou morar naquela cidadezinha. E ele foi morar em Segor, que significa insignificante, pequena. Ali. Mas olha o que aconteceu. O sol levanta-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. Ou seja, estava amanhecendo e ele chegou lá. E tem uma coisa muito interessante. Uma coisa interessante aqui, no capítulo 26, né?
capítulo 26, começou a destruição. Olha que interessante. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vindo do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes da cidade e vegetação. A mulher de Ló olhou para trás, tendo olhado para trás, transformou-se em estátua de sal. Gente, que o anjo falou? Não olhe para trás. Para que ficar olhando para as coisas que passou? A mulher de Ló, temosa, olhou para trás, puf, virou estátua de sal. Na verdade, tem uma coisa interessante. Sabia que nessa região aí, onde mais ou menos se localiza, segundo a arqueologia, poderia ser localizado Sodoma e Gomorra, perto do Mar Morto, existe ali na região formas curiosas, né, que lembram estátuas. É engraçado, né? Formas curiosas. Ali é uma região muito sulfurosa por causa de ter muito enxofre, muita coisa. Então tem formas curiosas, parecem estátua. Mas o sentido aqui não é simplesmente, é o seguinte, gente, é quando a gente olha para trás, quando a gente vive a vida da gente olhando só para o que aconteceu, a gente vira estátua. O que estátua faz? Nada, está paralisado. E o pior, sal, desmancha. Se você é daquelas pessoas que só fica olhando para trás, você está paralisado, igual uma estátua. Deus nos fez para olhar para frente, por isso que o olho é na frente, não é nas costas. Então, aqui vai um recadinho da palavra de Deus para você. A gente sempre olha para frente, progredir, para fazer tempo novo, vida nova. Quem fica olhando o que passou, ai, aquele tempo era tão bom, ai, antigamente era tão bom, ai, não. E quem fica só olhando para as coisas que aconteceram, com remorso, quem fica olhando com culpa, quem fica olhando somente para aquilo que aconteceu, virou estátua. E a mulher de Ló só queria ficar olhando para trás. Ai, lá em Sodoma que era bom, lá em Sodoma que era... Por que aconteceu? Estátua. Não evolui, fica parado. Tá bom? Mas vamos ver aqui mais na frente uma coisa interessante que acontece nessa história aqui. Olha o que acontece. O que acontece? O Ló não tinha falado que queria ficar nas cidades, a não ser agora? Que era uma cidade pequenininha? Agora não, mudou de ideia. Esse Ló muda de ideia. Ah, meu Deus do céu. Onde que está ele aqui, ó? Não, deixa eu falar uma coisa para você. Só como relato mais, nem é bíblico, é relato mais arqueológico. Sabia que foi feito um estudo profundo, e foi lançado um livro em 1959, por aí, um livro de um historiador, um arqueólogo, que ele... esqueci o nome dele, esqueci o nome do livro também, esqueci o nome do livro. Mas ele dizia o seguinte, há considerações a serem feitas sobre essa destruição de Sodoma. Lembra que a gente já falou, ali tinha muito poço de betume e asfalto, betume e asfalto, muito poço de betume, tanto é que lembra da que eu te falei da Torre de Babel, era feito com tijolo e colado com betume. Então na região ali do Mar Morto, naquelas cidades ao lado do Mar Morto, tinha muito betume, que é asfalto. E o que aconteceu? Diz os arqueólogos, alguns arqueólogos, que dizem que a destruição de Sodoma pode ter sido um grande terremoto, que praticamente fez com que houvesse uma combinação de terremotos e raios e provocando então muito incêndio por causa do betume. O betume é inflamável por causa desse asfalto. Então, por isso que se viu muito cheiro de enxofre, por isso que fala que Deus jogou enxofre, por isso Abraão olhou lá de onde ele estava uma fumaça enorme. Então, provavelmente pode ter sido um grande terremoto que, combinado com raios, que provocou destruição e ao mesmo tempo incêndio. Daí a conclusão de falar, foi enxofre que veio do céu, talvez ligado ao betume, aos poços de betume que tinha ali na região. Tá bom, isso é um parêntese que eu já fiz para você, mas vamos lá. Falei para o Ló não tinha ficado, o Ló queria ficar em Segória, mas mudou de ideia. Aí o Ló falou assim, olha aqui, 30.
Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com as duas filhas, pois temia ficar em Segor. E habitava numa caverna com as duas filhas. Então, Ló falou, eu quero ficar naquela cidadezinha. Segor, então ficar na cidadezinha. Não quero ficar mais na cidadezinha que eu tô com medo. Então vou para as montanhas. O Ló foi para a montanha. Sobrou quem nessa história? Sobrou Ló e as duas filhas. Por quê? Porque a mulher ficou com aquela mania de querer olhar para trás, virou estátua, acabou. Os genros não acreditaram, ficaram lá, destruiu tudo. Sobrou só Ló e as duas filhas. E aí acontece uma coisa aqui, gente, muito chata, mas vamos lá, mas a gente tem que falar aqui. Mas tem que falar, depois a gente tem que explicar também. Vamos lá. O Ló partiu, e aí você vê aqui, que nós já lemos. As duas filhas com Ló na caverna, e aqui nós já lemos, a mais velha disse à mais nova, nosso pai está velho, não há homem algum na região com quem nós possamos unir, segundo o costume universal, segundo o jeito normal, né? Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele. Pronto. Aqui acontece que as duas filhas de Ló, elas ficam grávidas do pai, de uma maneira em que elas enganam o pai, dão vinho, a mais velha primeiro, dá vinho para ele inconsciente, ele deita com a filha mais velha e a engravida, ou seja, um ato de incesto. A Bíblia faz questão de dizer, olha que faz questão de dizer o seguinte, faz questão de dizer, entrou, dormiu com ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. Também na segunda fala a mesma coisa. Ela manda a segunda dormir, manda a caçula dormir, assim as duas filhas conceberam para... Também naquela noite embriagamos, a mais nova dormiu com ele, sem que ele percebesse, nem que ele notasse e se aproximou, nem quando ela se aproximou, nem quando ele se levantou. Então, o que acontece? As duas filhas articulam esse plano, ele é embriagado, ele não aprova esse tipo de coisa, ele não concorda com esse tipo de coisa e ele não tem consciência quando ele faz isso. Então, veja só o que acontece. Aqui nós temos uma maneira da Bíblia nos contar que foi daí que surgiram os dois povos, os moabitas e os amonitas. Então, precisamos considerar duas coisas. A Bíblia quer nos dizer que os dois povos, moabitas e amonitas, são parentes de Israel, parentes do povo de Israel. Então a Bíblia fala para a gente que esses dois filhos vieram das duas filhas de Ló. Vieram das duas filhas de Ló. Ora, uma filha, a filha mais velha, deu à luz a um filho chamado Moabe. Daí vieram os moabitas. A filha mais nova deu à luz a um filho chamado Ben-Ami, que veio os amonitas. Sempre os amonitas e os moabitas foram tidos como parentes de Israel. Parentes de Israel, aliados de Israel, porque eles vinham de Ló, e Ló é sobrinho de Abraão. De Abraão vem o povo escolhido de Deus, de Ló vem os parentes do povo escolhido de Deus. Então, vamos considerar duas coisas aí para a gente terminar. Pode ter acontecido um incesto? Pode ter acontecido um incesto, e o incesto que aconteceu por uma razão de extrema necessidade, que ali ficaria sem descendência. Mas pode também não ter acontecido incesto. Essas mulheres podem ter dado à luz sem a interferência do pai, né? E a Bíblia trouxe aqui uma maneira de dizer que dali vieram os descendentes moabitas e amonitas, que realmente não tiveram nenhuma interferência de outros povos, que não fosse somente Ló e as suas duas filhas. Deu para entender? Como eu disse, pode ser um incesto? Pode. A Bíblia permitiu até que isso estivesse aqui por causa de uma extrema necessidade? Pode. Mas pode não ser também isso, porque pode ser uma maneira da Bíblia ter dito. Os moabitas e os amonitas são realmente parentes de Abraão. Por quê? Porque nasceram das duas filhas de Ló, e as duas filhas de Ló não tiveram contato com nenhum homem, a tal ponto de que esse contato foi somente com o seu pai. Tá bom? Então,
um capítulo bem denso, né? Um capítulo bastante... Por isso hoje eu demorei mais, desculpa, viu, gente? Por isso eu demorei mais, tá certo? Mas a gente segue com a história e a gente justamente termina essa história hoje quando a gente começa a ver esses dois povos que nascem dessas duas filhas, Moabitas e Amonitas, que vocês vão escutar muito falar na Bíblia, sempre como aliados de Israel, sempre como aparentados de Israel, sempre juntos com Israel, tendo um parentesco aí, porque vem de Ló e o povo de Israel vem de Abraão. Tá bom, gente? Então, que a gente possa colocar isso no nosso coração, que a gente possa entender, compreender com os olhos daquela época, com o coração também bastante iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Et crutim Domini, fugit partis adversa, vitit leo de tribu Iuda, Radex Davide, Aleluia.